Olá pessoal, esse é o Sutilezas da Plástica Podcast, um podcast para você que está pensando em fazer cirurgia plástica ou para quem tem curiosidade sobre o tema. O tema de hoje é abdominoplastia. Aqui do meu lado, na minha frente na verdade, está o Dr. Wagner Santos, meu sócio e cirurgião plástico também. Wagner, eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é abdominoplastia? Ele esqueceu de se apresentar, gente. É o Igor Rocha. Ele é meu parceiro nessa empreitada aqui do podcast. A gente ainda está aprendendo como se comunicar. Tá certo. O que é Verdade. abdominoplastia, Igor? Cara, abdominoplastia é a plástica da barriga, a grosso modo, tá? Basicamente, quando a gente fala em cirurgia abdominoplastia, né, a convencional, a gente está falando em retirada de excesso de pele, também sai tecido gorduroso junto da peça e também a gente costuma fazer um reforço dos músculos da barriga. A gente vai falar de cada um dos detalhes, mas basicamente é retirada de excesso de pele. Logo, pressupõe-se que tem pele sobrando. Quem que é o paciente que costuma procurar? A gente opera bastante, né, Igor? É bastante. Abdominoplastia é o nosso dia a dia. É. Não sei se é a maior cirurgia, mas está top 2. Ela tá realmente entre as cirurgias que a gente mais faz, assim, né, a abdominoplastia. Os pacientes que mais procuram são pacientes que tiveram grande perda ponderal, né, perderam muito peso, pacientes pós-bariátricas, né, que fazem a cirurgia de redução do estômago e aí acabam perdendo bastante peso, então acaba sobrando bastante pele no abdômen. Pacientes que tiveram uma, duas, três, enfim, uma gestante, uma mulher pós-gestação, né? Não uma gestante, uma mulher pós-gestação, que tem também aquela sobra de pele depois daquele efeito sanfona, enfim. Acho que esse perfil de paciente é o que mais procura a cirurgia de abdominoplastia, né? Existem algumas coisas que a gente precisa olhar no paciente para saber se ele é um bom candidato para abdominoplastia, né? E não é todo mundo que chega lá no consultório que você vai indicar abdominoplastia. Tem paciente que você indica só lipoaspiração, tem paciente que você indica perder peso antes, né? Então aí tá outra coisa ideal, né? O que você acha assim de questão de peso para uma abdominoplastia? A paciente tem que chegar lá magrinha e tal, ou aquela paciente num sobrepeso, dá para fazer também? Qual a tua opinião sobre isso, Cara, Wagner? só para deixar um adendo, homens também fazem abdominoplastia, tá? Não é uma certeza. cirurgia exclusiva de mulheres. Verdade. Em relação ao perfil do paciente ideal para fazer essa cirurgia, friso de novo, essa é a abdominoplastia convencional, aquela que a gente faz uma incisão com bisturi lá na parte de baixo da barriga e retira a faixa de pele que fica abaixo do umbigo. Tá? Um fuso de pele. Acaba aí. melhorando a aparência da barriga, né? O paciente porque aí o paciente talvez se pergunte, né? Estou em casa, será que eu sou candidato à abdominoplastia? Essa é a cirurgia para melhorar a aparência da minha barriga? Uma das formas de ver é sentado, ver a sobra de pele, né? Mais ou menos. Fica uma expressão que a gente usa para o paciente que é candidato é ter o abdômen avental, né? Eu gosto Como se desse teste aí que você falou. É. Eu sempre peço para os pacientes fazerem, ó, fica sentado na frente do espelho, sem ficar muito dobrado e também não muito esticado. Sentado normal, né? Se você sentado sobrar um avental de pele, né, aquele que cai por cima do pubis ali, você é um possível candidato à abdominoplastia, tem uma sobra de pele. Agora, você ficou sentado retinho assim, a pele não tá aquela dobra, não tá sobrando tanto, talvez para você seja só lipoaspiração ou mini abdominoplastia ou só o fuso de pele, né? São variações da cirurgia, São né? variações da cirurgia. Mas em relação a peso, que essa é uma situação que é cotidiana que a gente tem que lidar, é a pessoa que tem sobra de pele, mas está acima do peso. Tá? Perfeito. E a gente tem vários critérios, tem vários colegas, uns usam índice de massa corporal, que é uma conta que relaciona o seu peso com a sua altura, bioimpedância, para analisar percentuais de gordura, né, que compõem o corpo da pessoa. Mas, basicamente, entenda o seguinte, se você chegar no consultório e está muito acima do peso, por qual métrica que seja que o profissional escolher, o seu resultado vai ser mais pobre. Tá? A cirurgia da abdominoplastia ela não serve para perder peso, ela serve para melhorar o contorno da barriga. Então, se não está no momento ideal,
a gente recomenda fortemente que se prepare para estar no momento ideal. E eu falo, né, meio pejorativamente, Igor, que para essa cirurgia o ideal é pelanca. Pelanca. Perca peso, fique com pelanca sobrando, porque esteticamente vai se traduzir num resultado mais satisfatório. É melhor. Aí, só para reforçar também, além desse negócio do peso, eu gosto, assim, a gente opera as pessoas que estão no sobrepeso, até com, ele falou do IMC ali, né? Eu acho que o IMC é o mais fácil, assim, para pessoa em geral, né? Porque a bioimpedância é um aparelho e tal, nem todos têm acesso, enfim. Quanto a IMC, tem pacientes com grande perda ponderal, aqueles pós-bariátricos que tinham IMC de 50, e às vezes o cara chega lá no IMC de 33, que você vai ver lá na tabelinha lá do IMC, 33 é obesidade grau 1, né? E tem gente que fala, eu não opero paciente com IMC acima de 30. A gente opera de vez em quando, né? Aí é questão de Porque, contextualizar, exatamente, né? o paciente que está lá, né? ele está no IMC acima de 30, mas ele teve uma grande perda ponderal, ele tem um excesso de pele, às vezes é uma cirurgia higiênica para ele, né? Que aquela pelanca que a gente falou, tá atrapalhando ele de fazer uma academia, de usar uma roupa, correr, enfim. E às vezes essa cirurgia acaba auxiliando ele nesse processo de perda de peso, enfim. Igor, uma coisa legal a falar, e é muito fácil de confundir, é lipoaspiração. Toda abdominoplastia vai à lipoaspiração, e o que a lipo traz ou complementa a cirurgia do abdômen? Boa pergunta. Eu particularmente gosto de fazer abdominoplastia com lipoaspiração. Não toda, na verdade, a abdominoplastia em si é uma cirurgia que não vai lipoaspiração. A lipoaspiração ela veio para agregar, né? Eu acho que ela dá um contorno diferente. Eu, inclusive, quando indico abdominoplastia, eu normalmente indico também a lipo de dorso nas costas, a lipo nas costas, porque, no meu ponto de vista, se o paciente só fizer a lipoaspiração na frente com abdominoplastia, acaba que o contorno corporal não fica completo, 360 graus, né? Então, eu normalmente indico a lipoaspiração nas costas. Associado a isso, eu já vejo se o paciente tem indicação e se deseja também enxerto glúteo, que é colocar gordura no bumbum, né? Para dar um volume, aumentar, porque você acaba tirando a gordura. O que você vai fazer com aquela gordura? Ou jogar fora ou aproveitar em algum outro lugar. É um dos enxertos que não tem zero de rejeição, porque é do próprio paciente, né? O enxerto autólogo. Então, a gente faz o preparo da gordura, coloca o enxerto glúteo. Então, eu acho que a lipoaspiração, ela... nas minhas cirurgias, ela só complementa a abdominoplastia para melhorar o contorno corporal. Só para a gente não sofrer um processo já dos colegas aqui, o enxerto glúteo é no subcutâneo, tá? Não é dentro do músculo. Porque se tiver algum colega assistindo, tem uma discussão sobre onde colocar o enxerto de gordura no bumbum, né? Tá proscrito o enxerto glúteo. Acho que a gente vai ter um episódio que vai falar sobre isso. A gente vai falar né? só de lipoaspiração. Mas nesse caso aqui, a lipo, ela complementa a abdominoplastia. Ela dá cintura, né? Dá cintura, a gente dá forma, né? Fica mais tira bonito, volume de gordura, aquela gordura que às vezes é difícil de perder, a gente consegue melhorar isso, dar um contorno corporal. E outra coisa que ajuda no contorno também na flacidez abdominal é a diástase. Perfeito. O que é diástase, Wagner? Só para o povo que não entende, não sabe o que é a diástase. Para mais ou menos, a gente não tem a imagem aqui, mas a gente de repente consegue. A gente tem a pele da barriga, logo abaixo temos gordura e logo abaixo nós temos o músculo, vários músculos que compõem a parede abdominal, né, que seguram as vísceras para dentro da cavidade abdominal. Esse músculo, né, os músculos reto-abdominais, especificamente a gente está falando dos reto-abdominais, eles ficam aqui bem no centro da barriga, e se eles estão muito afastados na linha média um do outro, ou se eles foram fragilizados por uma gestação que esticou muito a barriga e não retraiu, não regrediu depois, o paciente, né, fica com uma flacidez dessa musculatura e fica saltado, né? Fica, mesmo tirando a pele e fazendo a lipoaspiração, ainda fica uma saliência na barriga. Então, compõe. Eu não conheço nenhum cirurgião que faça uma abdominoplastia e não vá abordar, eu acho que todos fazer uma sutura, né? É o afastamento, né? É igual quando você bota uma meia
no pé, e aquela meia vai alargando o elástico assim. A diástase é tipo isso, né? Então a pessoa ela tem esse efeito sanfona, o músculo ele é assim, ó. As fibras dele são assim, um do lado do outro. Na primeira gestação, ou quando você engorda bastante, teu músculo vai afastar, e quando você emagrecer ou terminar a gestação, o músculo ele não volta mais juntinho um do outro. Ele vai acabar voltando um pouco afastado, né? E isso é a diástase. Alguns pacientes confundem isso com Hérnia. estômago alto. Com estômago Ou alto, com tá. hérnia também, né? Que O não é a mesma estômago alto coisa. não é a mesma coisa. O estômago alto que eles falam é a gordura visceral, né? Normalmente é o paciente que está acima do peso e ele tem a gordura entre as vísceras, no estômago, no fígado, no intestino, que acaba causando, associado à diástase, ele acaba fazendo com que tenha um volume ali, um abalamento na região abdominal. Mas para esse tipo de paciente, a gente recomenda a perda de peso, porque ele perde a gordura visceral, e aí você tem um resultado melhor, como a gente tinha conversado ali no começo, né? Além do que, gordura visceral está associado a aumento de eventos cardiovasculares, infarto, AVC. Então, se o paciente tem aumento de gordura visceral, e a gente observa através de obesidade, ele melhora a saúde dele. E aumenta até a longevidade, né? Perder peso. Eu vou perguntar uma coisa para ti aqui. Perguntar como que qual a tua opinião sobre isso, porque é uma coisa que as pacientes têm um medo, assim, né? De como vai ficar o umbigo. O umbigo é novo, a gente faz um umbigo novo. Como é que é o umbigo na cirurgia plástica de abdominoplastia? A gente pega um umbigo novo, faz, enxerta? Então, especificamente da abdominoplastia convencional, tá? Para focar só nessa cirurgia. Não, o umbigo é o mesmo da pessoa, né? A gente, pelo menos nós fazemos assim, né? Tem gente que faz umbigo, mas né? nós fazemos assim. A gente mantém o umbigo, a gente faz uma incisão em volta do umbigo. Quando a gente puxa a pele por volta, faz um novo corte nessa pele que está esticada e a gente exterioriza o umbigo por ali. Então vai ter uma sutura circular em volta do umbigo, né, nesse pós-operatório de abdominoplastia. Acho que o umbigo é o elemento que estigmatiza a cirurgia, se ele não é bem feito. E é a assinatura do cirurgião. Não tem aqui, eu vou falar a minha técnica, pode ser que nas mãos de outra pessoa não vá funcionar. Então, cada um, com o tempo, desenvolve. Particularmente, a gente está bem satisfeito com os umbigos que a gente tem feito, né? E essa é uma das coisas que eu e ele a gente concorda. Umbigo é verdade. Umbigo. E funciona. Funciona. Pra gente e eu ensino na residência. Às vezes algum deles lá tenta me contestar, tu que sabe, a experiência vai te dizer. Tem cirurgiões plásticos que tiram, amputam o umbigo mesmo e fazem um neo-umbigo, que é uma outra técnica e fica legal também nas mãos de outras pessoas. Nas nossas mãos a gente prefere assim, né? E aí a gente entra naquela outra coisa, né? Tu falou da cicatriz e tal, né? Que a cicatriz é a assinatura do cirurgião. O umbigo, na verdade, ele é uma cicatriz, né? O umbigo nada mais é que quando você é bebê, você tem o cordão umbilical, ele necrose, cai e fica a cicatriz. A gente acha bonito porque criou-se, né? Se não tivesse umbigo, ia ficar liso ali, todo mundo ia achar feio ter umbigo, né? O tamanho da cicatriz na abdominoplastia, ele tem a ver com o quanto de pele, com o quanto de gordura, o tamanho da paciente. Isso é bem importante, porque tem gente que acha que é a escolha do cirurgião, a extensão da cicatriz. Até onde vai? Né? Fica mais anterior, vai até as costas. Não é uma escolha do cirurgião, né? Ela depende, a gente costuma fazer uma marcação do paciente com desenhos mesmo, com canetinha, logo antes da cirurgia, e a gente define, olhando onde a sobra de pele, até onde ela vai, ou até onde vai essa cicatriz. Então depende de quanto de sobra de pele o paciente tem. Cada pessoa vai ter uma indicação precisa, né? Quanto mais pele sobrando, maior a cicatriz. Se eu tirar pouco, mas eu quero ser um cirurgião de cicatrizes pequenas. Tudo bem, um dia tu vai tirar pouco e vai sobrar pele nas laterais, que é o que a gente chama das orelhinhas, que é muito comum, mesmo tendo esse cuidado no pós-operatório, tem que fazer algum tipo de retoque em consultório para tirar uma orelhinha, porque... Pode falar refinamento. Refinamento. É um refinamento. Porque às vezes tem paciente que nem todas conseguem chegar no peso ideal, né? Pré-cirurgia. E a cirurgia acaba auxiliando nisso, porque a gente tira o excesso de pele,
deixa a paciente com contorno corporal melhor, a autoestima dela melhor, ela começa a se cuidar mais e ela perde um pouquinho. E às vezes fica uma orelhinha, né? E esse refinamento às vezes a gente faz em consultório, né? Não tem... Anestesia local, anestesia é super tranquilo, local, né? tranquilo e tal, né? Agora, quando o paciente está muito acima do peso, esses refinamentos acabam sendo um pouco mais constantes, porque você já operou acima do peso. Então, às vezes, essa orelhinha aí é algo que é meio difícil de resolver num tempo só, né? E às vezes tu tem que fazer no consultório um refinamento, alguma coisa assim, que a gente falou, coisa simples para se resolver, né? Sobre as estrias no abdômen, quais que vão sumir? Eu só tô perguntando para ti, né? Talvez eu tenha mais para falar, então. Bom, eu vou falar, então, já que eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer para mim mesmo. Uma dúvida dos pacientes também é sobre as estrias. Quais que vão sair, quais que vão ficar, né? Depende muito do quanto de pele a gente vai conseguir tirar. Mas, normalmente, as estrias abaixo do umbigo, a gente consegue tirar quase que todas, né? Que estão abaixo do umbigo. Nas laterais ou acima do umbigo, a gente, às vezes, puxa essas estrias um pouco mais para baixo, tá? Porque toda aquela pele que está abaixo do umbigo a gente acaba retirando, então sai boa parte das estrias, porque a região que mais dá estria no abdômen é a região infraumbilical mesmo, né? É. Ponto. Igor, a gente queria perguntar para ti sobre pós-operatório dessa cirurgia. Porque, ok, já tiramos a pele, tá sobrando, fizemos uma lipo, botamos até uma gordurinha no bumbum. Como é que o paciente fica internado, ele vai para casa, tem dreno? Como é que é a primeira semana do paciente? Eu gosto de colocar dreno, né? Quando eu faço esse contorno corporal de lipo, né, de dorso e tal, eu coloco o dreno nas costas e um dreno na frente. Esse dreno ele é retirado perto de uma semana ali, 5 a 7 dias, né? Eu oriento o paciente como ele deve esvaziar o dreno em casa, é super tranquilo, não tem nenhuma coisa difícil de fazer assim. A primeira semana de pós-operatório eu acho que é a mais chatinha, porque tem o dreno, tem a posição também, né? Porque no pós-operatório de abdominoplastia, eu sei que também gosta, eu gosto que a paciente ande um pouco inclinada, né? Tipo a vozinha de bengala, aquela vozinha que anda meio corcundinha, assim, né? encurvadinha, para dormir também encurvado. Tem cirurgião que acha que já pode esticar de cara, eu não gosto, eu acho meio... na minha técnica, na minha experiência, eu não gosto, porque, via de regra, pode alargar a cicatriz futuramente, pode até abrir se não tiver, dependendo da cicatrização, né? Então, eu gosto que o paciente, os primeiros 15 dias, ele ande meio encurvado. Então, vai ter um dreno na primeira semana. Eu gosto também de taping, que são aquelas bandagens elásticas lá. A gente vai ter um episódio falando só sobre isso. Cuidados, né? Pós-operatório. Cuidados pós-operatórios. Então tem o taping, tem o dreno, tem a placa. A placa é uma almofadinha fininha que a gente coloca ao redor do corpo para melhorar o contorno corporal e ajudar a diminuir o espaço morto ali, para diminuir o risco de seroma também, né? E por cima disso tudo ainda tem a malha elástica, né? Então, realmente, o paciente sai embalado a vácuo. Sai empacotado, né? Empacotado. E ainda encurvado. Encurvado. Então, realmente, essa primeira semana ali é mais chatinho. Eu acho que o paciente tem que ter um repouso ali. O repouso não é ficar deitado acamado, né? Ele pode caminhar. Aliás, deve caminhar. Deve caminhar. O paciente operado de cirurgia eletiva, como é a plástica, ele não está doente, né? Ele deve sair da cama para diminuir eventos trombóticos, né? Perfeito. Eu também falo isso. Ele deve caminhar pequenas distâncias. Fica no quarto. No quarto, caminhando ali, com os sempre dreninhos na mão. Dreno na mão, ficou tonto alguma coisa, já está ali do lado para sentar, enfim, né? Então esse pós-operatório, a primeira semana é chata. Passou a primeira semana, você tira o taping, tira o dreno, já faz ali um pouco antes, já dá até para fazer ali pelo 4, 5 dias a primeira sessão de drenagem e tal. Eu recomendo, quando vai tirar o dreno, tirar o taping, eu já recomendo fazer a primeira sessão de drenagem lá no consultório já, né? Então a gente já faz essa primeira drenagem, então o paciente sai renovado, né? A única coisa que ainda vai continuar meio chatinha é a posição mais inclinada,
mas isso é mais tranquilo depois tirar do dreno. Então, Ele progressivamente vai adotando a postura de extensão, né, do exatamente, tronco normal, né? progressivamente. O paciente vai sentindo, com 15 dias ali ele já está, né, já começa a esticar, com 20 dias já está andando normalmente. E eu Tá? sempre falo assim, Igor, é um momento que o paciente começa a escutar o seu próprio corpo, né? Ah, doutor, como saber se eu estou fazendo o pós-operatório certo, se está esticando demais ou não? Vai ter algum sinal, vai ter dor, vai ter uma limitação, alguma coisa. Escute seu corpo, está na dúvida. A gente sempre deixa canais de comunicação bem abertos. Pergunta, não existe dúvida boba quando a gente está falando de pós-operatório, né? É interesse do paciente, evidente, que corra tudo bem, e é interesse do cirurgião também que o seu procedimento tenha um resultado bom, né? Perfeito. Eu acho que vale a gente frisar uma coisa ali, a gente falou de cicatriz, esqueceu de falar sobre a cicatriz em T, que às vezes pode acontecer em cirurgia de abdômen, né? O que é a cicatriz em T? Quando o paciente ele tem um excesso de pele abdominal, porém o excesso não é suficiente para a gente pegar a pele de cima do umbigo e costurar lá embaixo, às vezes, acontece bem pouco na Bem verdade, pouco, né? mas é sempre uma possibilidade. É uma possibilidade de a cicatriz não ficar só na parte inferior ali, aquela linha reta na parte inferior do abdômen. Às vezes na parte central, lá embaixo, ele sobe 1 ou 2 dedinhos. A gente fala que é um T porque daí fica aquela linha embaixo Não tem e ali no invertido. meio um pouquinho para cima, né? Isso é quando o paciente não tem uma pele suficiente para trazer desde lá de cima. Então essa cicatriz em T também existe. Não é a cicatriz do abdômen em âncora, né? Não, A essa é outra coisa cicatriz bem é específica. A outra gente vai específica. falar um dia de Vai abdômen falar âncora. também abdômen âncora, que daí é para pacientes com grande perda ponderal, tô falando de 50 quilos ou mais de perda ponderal, e aí fica aquela cicatriz desde aqui de cima até lá embaixo, que daí é um T mesmo, né? Mas esse T que eu falo ali é uma parte mais inferior, menorzinha, né? Pô, a gente já falou de orelha, já falou. Tem o risco de necrose que a gente tinha. Que eu acho que tem a ver com isso, né? Uhum. Porque durante a cirurgia, a gente descola essa pele que a gente acha que vai sair, e tem um momento que a gente literalmente dobra o paciente na mesa para, né, ter a certeza de quanto de pele vai sair. E a gente dá um ponto. Se ficar esticado demais, que essa é uma sensibilidade que o cirurgião vai desenvolvendo ao longo da sua formação, se ficar esticado demais, o ideal é, sim, talvez recorrer a uma cicatriz em T, que aí a gente consegue distribuir melhor essa tensão, essa força de esticado, né? Agora, deixou esticado demais, a lipoaspiração foi muito vigorosa, há uma chance da temida necrose, que é quando a pele morre, a pele que ficou, né, morre, e aí fica preto, pode infeccionar, muitas vezes tem que tirar, tem que fazer uma limpeza, né, pode ser no consultório mesmo ou em centro cirúrgico, e aí acaba evoluindo para aquela situação que cicatriza de dentro para fora, que a gente chama de cicatrização por segunda intenção, fica no final uma cicatriz alargada. Né? É uma tragédia em abdominoplastia, definitivamente não é Ninguém algo, quer isso, ninguém né? quer isso, mas depende de vários fatores, né? Se o paciente fuma, se tem alguma doença vascular, microvascular, se a técnica do cirurgião foi bem empregada, se não deixou esticado demais, se a lipo não foi muito vigorosa. Tem uma Se o série de paciente cuidou bem fatores. no pós-operatório, Pós-operatório, então tudo isso contribui. até a Né? pressão da própria malha, A né? tudo. Então, A são várias hidratação do coisas. paciente. Hidratação. Então, tudo isso a gente acaba orientando e ficando de olho, né? Eu gosto de, nos primeiros dias, assim, dependendo do paciente, se eu vejo que ficou meio tenso ou que a gente deu uma lipada ali pesada, mas o paciente tem um pouco mais cheinho e tal, eu sempre falo, ó, me manda uma foto aí todo dia da parte inferior ali para dar uma olhada. Porque se porventura a gente vê que está tendo algum sinal de sofrimento, a gente já consegue intervir o quanto antes para tentar evitar uma tragédia maior, né? Com certeza. Mas são complicações inerentes ao procedimento, como qualquer procedimento, né? Mais alguma coisa de abdominoplastia? Eu Não? acho que a gente falou de bastante coisa. Certamente a gente esqueceu alguma e a gente vai retomar o tema da cirurgia plástica da barriga. A Verdade. gente vai falar do mini Algumas abdômen, que é
para aquela paciente que não tem tanta sobra de pele As assim. variações de abdominoplastia, Tem né? Mini várias. abdômen, Tem abdômen âncora, âncora, né? ou flor de lis, né? O fuso de Fuso pele, de né? pele, mas acho que para abdominoplastia num geral, assim, a gente falou do pré-operatório ali, né, o pré-operatório sobre o peso, cuidados, obviamente, falando em pré-operatório, eu não opero paciente que fuma, né? Eu não sei qual a tua conduta, mas eu, assim, eu sempre peço para parar de fumar antes da cirurgia plástica, pelo menos um mês ali, para fazer uma cirurgia de grande porte. Cirurgias pequenas, um tumor de pele, alguma coisa que precisa, assim, ok, a gente até consegue fazer com o paciente fumando. Mas, via de regra, eu não gosto de operar pacientes fumantes porque aumenta o risco, ainda mais uma cirurgia de abdominoplastia, alguma coisa assim. São cirurgias que envolvem um risco maior de complicação em pacientes fumantes, né? É assim, fazendo um resumão do recado que a gente quer passar basicamente a abdominoplastia a gente retira excesso de pele, a gente consegue tirar um pouco de gordura, principalmente com a lipoaspiração, faz um reforço do músculo da barriga e o que se espera de resultado? Uma cicatriz, longa ou não, a depender de cada paciente, um umbigo, em vez de triste, quando costuma estar, né, no pré-operatório, ele fica um umbigo talvez até um pouco verticalizado, que dá a impressão, para quem olha, de um umbigo jovial, né, é isso que a gente observa, e um contorno bem harmônico, com cinturinha e tudo mais, e dependendo até um bumbum um pouco mais projetado, se tiver enxertia. Perfeito. Esse é o resultado que se espera dessa cirurgia. Pós-operatório no começo é mais chatinho, e depois a vida vai Normal, com retomada perto normalmente. de 20 dias o paciente já está com uma vida normal. Eu costumo dizer que a atividade física lá, com uns 30 dias, em abdominoplastia 30 dias, né? Mais ou menos ele já dá para começar a fazer atividade física, ir para academia, pegar. E eu falo para ir progressivamente, aumentando carga, aumentando intensidade dos treinos, não começar já como você estava pré-cirurgia, né? Então, depois de 30 dias já dá para voltar para a academia. E banho, eu libero para o paciente o banho já no dia seguinte da cirurgia. Eu não tenho essa. Sim, Tem sim, eu cirurgião que também. gosta que fique 3, 4, 5 dias sem tomar banho. Eu acho que banho é vida, né? Então, o paciente faz abdominoplastia, a gente acaba colocando ali o micropore ali embaixo. Pode tirar tudo, tira a malha, tira tudo, vai tomar um banho com o dreno, com o tape, pode molhar o tape, não tem problema. Só secar bem depois que termina o banho. Eu costumo pedir uma toalha diferente daquele seca-corpo. Pega uma toalha de rosto pequenininha para secar ali a cicatriz do abdômen. Pega um secador no morno, no frio, porque como vai estar meio amortecido, a sensibilidade fica meio diferente no pós-operatório, eu peço um secador no morno, no frio, uma distância longa ali para deixar bem sequinho. Se pegar um secador no quente ali, pela diferença de sensibilidade, pode até queimar a pele. Então, distante ali para deixar bem sequinho e pode tomar banho. Mas só lembrando, essa é uma conduta nossa que é muito Nossa, parecida. Especificamente, esse cuidado pós-operatório não é uma regra de certo ou errado, não existe absoluto. Cada cirurgião, cada equipe acaba desenvolvendo a sua, que sente mais à claro. vontade. E, inclusive, a gente vai adaptando ao longo do tempo, né, Igor? A gente Sim, eu no começou de um começo, jeito, fazia diferente. É o que já a gente mudei observa bastante hoje, coisa, né? exatamente. Mudei. Antigamente eu pedia para não tomar banho os primeiros dias ali. E com o tempo eu fui vendo que isso não muda nada, porque às vezes o paciente acabava tomando, ai doutor, tomei banho e agora? Tu ia olhava, pô, não aconteceu nada, tá tudo Uhum. certo. Então É. você vai ver, não, hoje pode tomar banho, só não no dia da cirurgia, mas no dia seguinte eu já libero pro banho. Claro que tu não vai pegar uma escova lá e esfregar ali a cicatriz, mas é aquele banho, né? Não é o banho de gato também, aquela coisa de lenço umedecido, não. É um banho, mas é um banho mais contido, não é esfregar a ferida, não é isso. É um banho para você se limpar, se lavar, o cabelo, principalmente, essas coisas, né? Mulher tem isso, homem também, né? Senão fica aquele cabelo oleoso, começa a suar, isso tem até mais risco de infeccionar. Enfim, eu gosto que o paciente tome banho no dia seguinte. Essa a gente concorda. Tá. Igor, Até. e para quem gostou do teu papo, acha que tu entendeu de abdômen, quer marcar uma consulta contigo, uma avaliação, quer conhecer o teu trabalho nessa área, como é que o pessoal te encontra? E as suas redes sociais também? Bom, a gente vai deixar o telefone e as redes sociais ali na imagem, né? Quem quiser marcar consulta é só mandar mensagem por WhatsApp, que é a maneira mais fácil de agendar. E as redes sociais vão estar mostrando ali
na tela. E o seu, Wagner? Eu também tenho meu contato específico para mim, né? Cada um de nós tem seus pacientes, tá? Lembrando disso. Fiquem à vontade, a gente está à disposição para fazer avaliações, tirar dúvidas, né? Minhas redes, o meu Instagram, @cirurgiaplástica.drwagner, e o meu canal do YouTube. Eu tenho um outro canal, que é meu mesmo, Dr. Wagner Santos, né? Tem vários conteúdos de cirurgia plástica. Fiquem à vontade de me procurar nas redes. Então tá, pessoal. Estamos ao fim de mais um episódio. Um abraço a todos. Até a próxima. Até breve.